Cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Estarei lendo em 1 João, cartas 5. A fé em Jesus e suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que o testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem ama Deus quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no Filho de Deus. Amém. Né? Graças a Deus. Então a gente vê aqui, a fé em Jesus Cristo e suas consequências. Nós vemos que se nós não crer no Filho de Deus, a gente não tem vida. Porque Ele é a vida, Ele é o príncipe da vida, né? Glória a Deus. Então a gente viu que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Então, se nós não amar a Jesus, nem tampouco estamos amando a Deus, porque é como eu sempre digo, e a palavra do Senhor tem nos ensinado, que se nós rejeitar o Filho de Deus, estamos rejeitando o próprio Deus. Porque quando o anjo disse para Maria, olha, o Emanuel é o nome do Salvador. Emanuel significa o quê? Emanuel significa Deus conosco. Então é Deus na terra, né? Em forma de homem, nasceu ali, foi gerado o seu corpo de sangue, mas ele é o próprio Deus, né? Na terra. Então quem não ama Deus não ama Jesus. Quem diz que ama Jesus e não ama Deus também não tem concordância, né? Glória a Deus. Todo aquele que ama o que o gerou também tem que amar aquele que é nascido. Não é verdade? Então não tem como. É uma trindade. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Então é a mesma coisa também. Às vezes você diz, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, a minha família, não amo... eu não amo os irmãos da igreja, não amo o meu próximo. Então, gente, também está tudo errado. Está tudo errado. Quem ama Deus, ama também o seu próximo, né? Que é mandamento. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E é pesado? Não, não é. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Então muitos dizem, eu amo Jesus. Quem que vai falar o contrário? Eu amo Jesus, mas não guardo os seus mandamentos. Ignora, né?
Então, esse não ama, não adianta falar que ama, porque não, pelas suas atitudes e comportamento, né? Fazendo pirraça e aquilo que você acha que todo mundo tem que aceitar. Não adianta, esse não ama Jesus mesmo. Porque todas as pessoas que amam o Senhor de coração obedecem sua voz, obedecem os seus mandamentos, guarda a sua doutrina. Amém? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pela fé a gente vence as coisas do mundo, né? Pela fé. E quem que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Do contrário, a pessoa não consegue vencer o mundo vence a pessoa. E é na jornada, na caminhada, nessa estrada que estamos andando, que a gente vai encontrar muitos sentados e deitados, prostrados, porque quer vencer o mundo por conta própria, quer vencer o mundo com as suas próprias forças, mas não dá. Aquele que vence o mundo é aquele que crê em Deus, em Jesus, no seu Filho. Aí sim a gente consegue vencer esse mundo, gente. Esse mundo de mentira, de engano, esse mundo de tantas novidades que é enganosas, ilusórias, né? Então, aquele que vence o mundo é aquele que crê em Jesus e que Jesus é o Filho de Deus, né? Porque ainda tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, né? E daí não tem como. Não consegue vencer o mundão. Tem pessoa que está morrendo, mas não admite a verdade. E este é aquele que veio por água e sangue, este é Jesus, não só por água, mas também por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai e a Palavra e o Espírito Santo. Não é o Pai, Jesus e o Espírito Santo? Então, aqui está dizendo a Palavra. A Palavra. Jesus é o Verbo. Jesus é a Palavra. Jesus é a Palavra, gente. É taxativa. É a palavra e pronto. E o próprio Deus exaltou soberanamente o seu Filho, dando a ele todo o poder cima nos céus e na terra. Agora, como que nós, pequenos filhos, podemos ir contra o nosso Deus? Querendo ensinar ao nosso Deus que Jesus não é o nosso Salvador. Querendo dizer para Deus o caminho que a gente tem que andar. Não, de jeito nenhum, né, gente? Então a gente precisa ser humilde, a gente precisa parar, analisar, né? E a gente viu aqui que são três os que testificam no céu, né? E esses três concordam em um, são um. Aqui está dizendo, estes três são um. Tá vendo? É uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que maravilha, gente, que bênção nós estarmos seguindo um Deus soberano, verdadeiro, né? E Deus nunca faz nada sozinho, sempre com a Trindade, com aquela união, né? E a gente pode se espelhar também em Deus, para que a gente também não venha querer fazer tudo sozinho, né, gente? Nós temos a mania de dizer que nós fazemos melhor, que sozinho a gente consegue, não precisa de ajuda de ninguém. Imagina, tudo que a gente for fazer, a gente sempre é bom ter uma ajuda, né? É bom compartilhar, comunicar, conversar, dialogar, né, gente? É tão bom, né? A gente ter a unidade, aprender com Deus. Desde o princípio, Deus, Ele não fez nada sozinho. Sempre a gente vê que Deus estava sempre com os três. E Deus, Ele é assim. Ele não gosta, sabe, de guardar só para Ele. Ele tem muito com abundância.
E Ele também divide com seus filhos, né? Glória a Deus. Tanto é que Ele nos dá o Espírito Santo, Espírito de sabedoria e de entendimento, Ele reparte para todo mundo, quem quiser, né? E os três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam não, né? Então a gente vê que a gente também tem espírito, a gente sabe que a gente tem um corpo, né? A nossa alma, também nós somos um ser trino. Alma, corpo, alma, espírito e corpo. Nós também temos, né? Então aí diz, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou, né? Então o próprio Deus testifica da gente, né? Essa semana que se passou, a gente ouviu tanto Deus falando na palavra a respeito de Jó, testificando de Jó. Sabia que Deus testifica da gente, né? Sabia que a gente é conhecido no céu, tanto pelas coisas boas, também pelas nossas obras más, né? Somos conhecidos, né? Então Deus testifica da gente. Mas pode ter certeza que se você ama ao Senhor Jesus, guarda os seus mandamentos, o próprio Deus testifica de você, né? E muitas das vezes as pessoas não testificam da gente, pelo contrário, muitas pessoas nos criticam por conta do ciúme e da inveja, nos criticam, mas o nosso Deus nos testifica, gente, justifica. O testemunho de Deus é muito maior, glória a Deus. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho de Deus de seu Filho, que de seu Filho deu, tá vendo? Então a pessoa, eu creio em Deus, mas Jesus é um profeta qualquer. Aí, gente, estamos negando a Deus. Não adianta querer agradar a Deus e viver falando que segue a Deus e descartando seu filho, porque não vai adiantar, né? Aquele que diz que crê em Deus e nega Jesus, mentiroso fez. Olha só, né? Se faz, né? Se torna pessoas mentirosas, porque não acreditou no testemunho do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Então não tem como. Deus não vai dar vida eterna para ninguém que nega o seu Filho, porque a vida eterna está no Filho dele. É aí que a pessoa tem que entender, né? Não tem como ter vida eterna, a não ser em Jesus. Não adianta. Mas eu não gosto de Jesus. Então você nunca vai ter vida eterna. Não adianta. Mas eu amo a Deus. Jesus eu não sei. Eu não sou muito de Jesus, não. Então você não vai ter vida eterna. Mas Deus dá vida eterna. Não. Deus dá vida eterna por conta de Jesus, porque Jesus é a vida eterna. Jesus é a paz, Jesus é tudo de bom, de maravilhoso, né? Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, entendeu? Então não adianta. A vida está em Jesus. O nosso Salvador, o nosso Remidor, aquele que conseguiu vencer o mundo por nós, né? E ainda a gente rejeitar. Que coisa, não? Já pensou a pessoa não entender esse plano de salvação? A pessoa nasce, cresce, não sabe para onde vai, nem de onde veio. E está aí tudo claro para a pessoa entender, né? Está tudo explicadinho. Mas às vezes a pessoa tem preguiça, né, de procurar estudar um pouco mais sobre o Senhor Jesus. Às vezes estuda a respeito de tantas coisas fúteis, coisas que não edificam, passa horas e horas e horas assistindo coisa que não edifica. E não se preocupa conhecer o Senhor Jesus, que é a vida eterna, né?
E a palavra Ele mesmo diz, o Senhor Jesus, lê as Escrituras, examina as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, se você não lê, você nunca vai conhecer o Senhor Jesus, né? E você lendo, você vai ver quem é Jesus. Que Jesus não tem brincadeira, não. Tem piadinha, não. Né? E não deixa de ser uma fonte de alegria. E não deixa de ser paz. E não deixa de ser a vida eterna. E não deixa de ser tudo de bom, né? Porque com o Senhor não tem brincadeira. Porque a morte, gente, não é brincadeira, né? Inferno não é brincadeira. E tampouco ele veio para fazer entretenimento. A morte dele para nos salvar não foi entretenimento. O sofrimento dele também não, né? Então ele veio aqui para morrer no nosso lugar. Era para nós morrer, era para nós ser castigados, era para nós ser destruídos por conta dos nossos negros pecados, né? Roubadores ia ser condenado mesmo, prostitutas condenadas, né? Vacilão, é os que vacilam. Seriam todos condenados, gente. Não teria perdão mesmo, né? Quantos de nós era para ser condenados por conta dos nossos pecados? Mas Jesus abriu essa porta. Jesus foi até o final, sofrendo lá na cruz, né? E a gente vai ficar aí duvidando, né? Ficar aí vacilando? De jeito nenhum, né? A gente tem que amar esse Jesus, amar muito, muito mesmo, né? Como os discípulos amaram tanto, eles viram o Senhor depois de morto, depois que Jesus morreu, eles testificaram da vida eterna, da ressurreição do Senhor Jesus. Ele apareceu por espaço de 40 dias, se revelando para os irmãos, conversando com os irmãos, comeram com os irmãos, cearam, né, junto com o Senhor Jesus, depois que ele morreu, tudo. Ele ressuscitou. Antes dele ir embora para o céu, ele não foi embora para o céu sem mais nem menos. Ele deu instruções para os seus discípulos, né, para pregar o evangelho, para ficar em Jerusalém, que ele ia batizar com o Espírito Santo, né? Ele instruiu muitos irmãos. Então, e depois que Jesus subiu aos céus, teve mais de 500 testemunhas vendo o Senhor subir, né? Então, não é brincadeira, não, é real mesmo, né, gente? E ele subiu, mas só que 2 anjos disse, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Então, nós estamos aguardando essa promessa aí do nosso Salvador, né? Então, gente, Deus preparou um meio para que a gente não viesse a ser condenado. Então, Deus ama a gente demais, muito, muito. E rejeitando o Filho dele é perdição para a gente mesmo, né? E ele convida, ele fala, venha a mim. Ele convida a gente. Agora, se a pessoa não quer, se a pessoa falar, não quero não, eu não aceito esse Jesus, ó Deus, eu te amo, mas esse Jesus aí não tá com nada, eu não quero. Então você nunca vai ser salvo, porque o Senhor Jesus é a vida, o Senhor Jesus é a solução. Sabe também, Ele é a porta do céu. Aí Ele, se você for para o céu, você tem que passar por Ele, né? Oh, glória, né? Deus é maravilhoso. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no Filho de Deus. Tá vendo? Então, você pode ter a vida eterna. Todos que creem em Jesus Cristo, a vida eterna é garantida. Você vai morrer fisicamente,
Mas no momento que o seu corpo tombar, você já passa para a vida eterna. Que lindo, gente. Isso é maravilhoso, né? É fundamental. Porque muitas pessoas morrem e também passou para o outro lado. Pode ser que passou para a morte eterna, né? Então vamos estar meditando aqui nessa palavra para que a gente de forma alguma venha rejeitar o Filho de Deus. Para que a gente seja sóbrio, não se engane, né? A fé em Jesus e suas consequências, tá vendo? E as consequências de crer em Jesus, de ter fé nele, é uma vida eterna de paz, gente. Quem que não quer isso? Quem não quer ter um mundo de paz, onde não tem engano, onde não tem rixa? Porque aqui, gente, o amor é assim, ó. O amor do ser humano é assim. Se você me ama, eu te amo. Se você me perdoar, eu te perdoo. E olha lá. O amor do ser humano, gente, é limitado. O amor do ser humano, a gente traz decepção, né? A gente vê aí que muitos relacionamentos se acabam porque de manhã se abraçava, se beijava e dizia que amava, que nunca ia se separar. Mas quando chega tarde, já está lá no cartório divorciando porque odeia, né? Então, gente, é complicado o amor do ser humano, né? Amor de filho também traz decepção. Amor de filhos, né? Amor de parentes traz decepção. Mas o amor de Deus, gente, é o amor mais genuíno que possa existir. É o amor verdadeiro. E esse amor, gente, ele quer que seja implantado em nosso coração para a gente passar a vida eterna amando de verdade, né? Esse país que o Senhor está preparando para os salvos, é isso aí. Ele quer implantar o amor no nosso coração agora, para que quando a gente for usufruir da vida eterna, a gente vai para esse lugar. Esse lugar onde tem paz, alegria, amor, onde que todo mundo deseja que tenha um país abençoado, um país de concordância, de amor, de respeito, aonde, gente, não tem sombra do mal. Ali só tem paz, porque é a casa de Deus. Deus não vai permitir nenhuma maldade entrar nessa casa, nesse país, né? Então, as consequências de servir a Jesus são essas. A consequência da fé em Jesus é essa, gente. É tudo de bom. Mas você diz, mas como que pode ser tudo de bom? Se eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas vê bem, analisa bem que o que você está fazendo, se é certo. Pode ser momentaneamente, vai trazer alegria momentânea. Mas não é o certo. É certo você ficar mentindo, enganando seus pais, é certo você enganar sua esposa, é certo mesmo você ficar curtindo aí mulheres nuas no celular, é certo? É certo você ficar vendo vídeos indecentes, é certo isso? É certo você ficar fazendo fofoquinha atrás dos seus irmãos? É certo você ir em baladas? É certo você ir curtir a vida por aí e deixar sua família em casa passando necessidade? É certo você mentir? É certo você enganar? É certo você colocar fumaça dentro do seu corpo, prejudicando os órgãos internos? É certo você pegar bebidas e colocar dentro do seu corpo para prejudicar o seu fígado? É certo isso? E você quer que Deus concorde com essas coisas? Claro que não, porque está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Então a gente tem que se analisar. Por que Deus tem que concordar com meus erros? De jeito nenhum. Nós que temos que tomar jeito, não é verdade?
Nós temos que tomar posição. Nós não temos que ficar falando, não, mas o outro também. Se eu for para o inferno, vai um monte também. Então vai também. Você quer ir também? Deus me livre, né? Quem merece isso? A pessoa sofre tanto na terra e depois passar a eternidade no inferno. Ah, isso é falta de inteligência, né? Não é verdade, gente? Mas nós não vamos pela multidão. Se a multidão quer ir para o inferno, deixa eles, né? A gente vai exortar, vai ajudar. Mas se a pessoa quer ir, né? Nós não vamos querer. Nós vamos querer tudo de bom. Vamos querer a vida eterna em Jesus Cristo, porque Ele sim é a solução, né? E talvez você diz assim, mas eu já tenho a religião minha, eu já sigo a religião dos meus pais eu nasci na religião deles, vou morrer na religião deles. Mas não é isso que Deus está pregando. Deus está pregando vida eterna em Jesus Cristo, seu Filho, certo? Graças a Deus por essa palavra, que Deus venha abençoar cada um. Fique na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Bora para o céu. Amém.